Fala Comitê recebe aqui a dona Ângela, a quem eu passo a palavra e peço que se apresente aqui para o nosso público. Então, Nelson, é um prazer estar aqui, né, no 24º INCOB. Eu sou Ângela Maria Pimenta, sou engenheira geóloga de formação, né, pela UFOP, Escola de Minas, em Ouro Preto. E, ao mesmo tempo, também trabalho com arte, educação sociocultural, ambiental e espiritual, a economia criativa, as relações do desenvolvimento de sociedades sustentáveis. Em qual comitê que atua? Em algum comitê? Isso. Aí, então, enquanto comitê, eu sou uma das formadoras do comitê do Sapucaí Mirim Grande, que é justamente em Franca, né, que é a sede, e congrega 22 municípios da região. E o Rio Grande passou a ser um comitê nacional há 15 anos, e aí também eu estou nesse comitê, né, tanto quanto fui convidada pela instituição a qual eu represento, que é a Associação Regional, né, da região de Franca, dos engenheiros, agrônomos, arquitetos, né? E com isso também teve um tempo que quando eu entrei para o comitê diretamente, depois que eu tive que fazer o mestrado, doutorado, eu me ausentei, né, um tempo. E aí eu passei a representar uma ONG chamada IDESUFRAN, Instituto de Desenvolvimento Sustentável de Franca e da Bacia do Sapucaí Mirim Grande. Quando fala Franca aqui, eu vou lá em São Paulo, não é Franca de São Paulo? É Franca de São Paulo? É. Franca está no Nordeste paulista, né? Nordeste e Norte, e já, né, bem perto da divisa. Da divisa com Minas, né? E o Comitê do Grande, quando ele é criado, ele faz essa busca da integração, né? Justamente é um processo que você sabe que não é tão simples, né? Ele tem toda uma complexidade para poder efetivar essa teoria prática, né? Mas nós já estamos com o plano, o Grande hoje já está com o plano, né? Refeito, todo pronto, e já vai estar agora na questão da implantação da cobrança. Então, já está na gestão de recursos hídricos há quanto tempo? Então, desde 1995. Aí eu pergunto assim, para quem já está com uma grande estrada, né? Olhando para trás, quais os principais ganhos que se teve, né, nessa trajetória? Pode identificar alguns? Então, eu acho que os ganhos são muito maiores do que as perdas, né? Eu vejo que tem perda também. Tem perdas também. Eu acho que assim, não é tanto questão de perdas, mas no sentido também da forma da estruturação, né? Para que congregar, né? Ser uma instituição tripartite, né? E acontecer realmente a integração tripartite não é tão simples, né? E eu vejo que houve um avanço, houveram muitos avanços nesse sentido, mas eu vejo que ainda depende muito, claro, sempre, né, de como que se dá essa circularidade dentro de cada comitê. E eu vejo que tem os exemplos, né, de integração agora dentro na estruturação de um avanço seria essa integração de comitês, né? Como eu não sei com muitos detalhes, mas sei que o PCJ é uma dessas propostas iniciais de integração. Tem os fóruns estaduais também que promovem essas integrações. Além do Fórum Nacional, é uma outra possibilidade grande. Outra possibilidade. Agora, o que eu vejo com relação ao Sapucaí Mirim, em relação a integrar com o Grande, por exemplo, ainda é uma
uma realidade que nós estamos buscando. Ainda está distante um pouquinho. Fazer também a ponte com a Câmara Técnica de Integração, né? E quais os elos, né? Um deles seriam as lideranças, né? Locais, de comunidades, inclusive, que, por exemplo, no São Francisco, eles têm uma Câmara Técnica para isso, né? Para as comunidades tradicionais, para integrando as culturas, os povos indígenas. Como a nossa região, os povos indígenas foram todos retirados, né? Um tanto quanto sob pressão, os que sobreviveram na época, né? No século XVIII, XIX, eles estão distantes hoje, mas nós estamos buscando fazer uma reintegração, né, de cultura, para que a gente entenda que nós somos um povo formado por matrizes, né, e essas matrizes nós temos que conhecê-las todas, e não só, principalmente, a matriz europeia, né, que nós temos nos nossos livros didáticos, principalmente a minha geração, né? Porém, hoje já existe um processo de ligação muito efetiva de integrar essas outras matrizes. Não, né? eu consigo perceber uma mudança radical nessa lógica nos últimos 10 anos. A gente percebe um movimento muito grande. Muito grande. E uma projeção assim, significativa nas várias frentes que nós temos de comunicação, de cultura, né? Isso. Então isso é muito marcante, né? Isso é muito marcante. E os ODS, os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável para o Milênio, e depois, agora, até 2030, tem favorecido isso também, né? Aliás, nós temos em Franca... É importante dizer que a Agenda 2030 foi uma das poucas, se não a única, agenda com aprovação unânime da ONU. Aham. Então, isso é muito significativo, né? Esse é um longo processo que vem de 1970, né, 72, com a primeira conferência, né, em Estocolmo. Uhum. Então, agendas que foram sendo criadas, elas tinham muita dificuldade também de chegar até o local, né? Agora, a abertura com a Carta da Terra. Então, são processos que têm uma longevidade justamente para que seja constituído de uma forma mais essencial para o planeta, né? Mas mesmo assim a gente vê que 2030 está aí. Está aí. E muito do que já poderia ter sido conseguido acontecer ainda está com muito pouco tempo para isso, né? Sim. Então eu acho que os comitês eles precisam ter hoje um elo assim, mais um balanço mesmo de uma fermentação, sabe? Um florescer dentro das localidades. As pessoas não conhecem, não sabem e, infelizmente, mas eu vejo que também tudo tem o seu tempo, né? E o nosso tempo agora é de florescimento. É o que eu tenho que dizer aqui. A gente tem que agora fazer, curtir, comentar, compartilhar e seguir canais. Aí eu peço que você faça aí as suas considerações finais, sim. porque o nosso tempo está terminando. É isso mesmo. Hoje a gente aprendeu com a pandemia a trabalhar online. Já havia muitos grupos e muitas pessoas trabalhando. Eu mesmo já utilizava. Mas hoje a gente está podendo se comunicar de uma forma muito, muito rápida também, né? Então, os minutos, eles passaram a ser muito importantes. Mas o que eu vejo é que no Fala Comitê abre um caminho para que a gente possa rever essas falas e, ao mesmo tempo, aplicá-las, né? Porque sem a prática,
são palavras ao vento, né? E o tambor, ele ressoa, está aqui, ó, é no coração. E a gente, hoje, tendo toda essa ligação afro, né? As relações com as flechas, tendo mais velocidade, mais firmeza, a gente vai conseguir, né? Nós acreditamos e temos trabalhado para o ser humano entender que ele é parte, ele não é dono da natureza. Muito obrigado, valeu.